Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Ponto por Ponto, hoje com pelo menos com cerca de 40 minutos de atraso. Pelo facto, pedimos as nossas desculpas. O novo ano político arranca com o início do ano parlamentar esta quarta-feira, um ano em que a Assembleia Nacional prioriza a aprovação da orgânica e do PCCS e os dois maiores partidos políticos realizam eleições internas. E todos os partidos, incluindo a UCID, traçam estratégias para as autárquicas de 2020. O programa Ponto por Ponto conta trazer neste mês de outubro os respectivos líderes partidários para darem a conhecer as suas perspectivas e desafios para o novo ano político que se inicia. E o presidente da UCID, União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, a terceira força política do país, vai dar o pontapé de saída. Muito boa noite, Sr. António. Muito boa noite. Novo ano político, quais as perspectivas da UCID para este novo ano? Bem, gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar os telespectadores lá em casa, apesar desta hora tardia, mas são coisas que acontecem. Dizer que a perspectiva da UCID neste novo ano político é dar continuidade ao trabalho que tem vindo a fazer no Parlamento e não só. Nós temos colocado várias questões que dizem respeito à governança do país, questões que mexem com a vida das cabo-verdianas e dos cabo-verdianos e que, infelizmente, nós não temos sentido a capacidade do governo na resolução destes problemas. E como são problemas que preocupam a sociedade civil de uma forma geral e preocupam também a UCID, nós iremos dar, como é óbvio, continuidade a esta luta para que o governo possa criar as condições necessárias para poder responder positivamente às ambições das cabo-verdianas e dos cabo-verdianos. Desde logo, a questão laboral. Porque nós entendemos que o nível de desemprego em Cabo Verde é elevadíssimo. Não obstante as promessas feitas por este atual governo, o governo do MPD, em criar 45 mil postos de trabalho, o que nós assistimos é que de 2015 a esta data foram criados menos de 1.000 postos de trabalho. No entanto, nós assistimos que são milhares de jovens, milhares de pessoas com idades um pouco mais avançadas do que a juventude, pessoas com idade entre 35 a 50 anos, que estão à procura do emprego e não conseguem ter este emprego. E não tendo um emprego, nós sabemos que a família fica desestruturada, o cidadão começa a pensar coisas que normalmente não pensaria e isso acaba por afetar negativamente a nossa sociedade. Portanto, nós temos problemas, que o CID pretende focar evidentemente, nós temos problemas das várias classes dos trabalhadores, desde os bombeiros, passando pelos professores, passando pelos funcionários dos hospitais, que devem ser cuidados e que infelizmente não estão sendo cuidados. Todas estas questões nós iremos continuar a colocá-los no Parlamento e nas nossas atuações políticas, para que o governo possa também ganhar um pouco mais de sensibilidade e possa procurar as soluções necessárias para que as pessoas que votaram no MPD e as pessoas também que não votaram no MPD possam encontrar o respaldo necessário para poderem ter uma vida tranquila. Outro sim, este novo ano político, nós temos já há algum tempo um draft da revisão da Constituição, que nós só não avançamos porque de uma conversa tida com o governo entendeu-se fazer um compasso de espera para que todos os partidos pudessem se organizar e, consequentemente, podermos avançar. A verdade é que já vamos há quase 2 anos neste compasso de espera e nós não iremos esperar mais. Neste novo ano vamos tomar essa iniciativa de apresentar a nossa proposta, sabendo de antemão que só somos 3 deputados e dificilmente apresentando uma proposta sem um consenso, nós não chegaremos lá. E daí, pronto, esse compasso de 2 anos. Mas o que nos importa é fazer a população cabo-verdiana conhecer quais são os propósitos políticos
da UCID relativamente à revisão da Constituição da República. Porque há questões que nós entendemos que devem ser analisadas e há questões que, a se protelar no tempo, poderão prejudicar o nosso país. Que questões seriam prioritárias em termos de revisão da Constituição? Há várias questões, nomeadamente as questões que têm a ver com o dever dos cidadãos. Nós entendemos que os deveres, as regras que regem a vida do cidadão têm que ser mais explícitas na Constituição da República. Permitir que o cidadão tenha mais voz, permitir que o cidadão possa atuar lá onde for possível para que defenda da melhor forma o seu interesse. Também permitir que na Constituição da República faça constar que, por exemplo, que um grupo de deputados, de 2 deputados, constituam um grupo parlamentar à semelhança daquilo que acontece em Portugal, que no universo de 230 deputados, 2 deputados constituem um grupo parlamentar. Nós queremos também fazer valer na Constituição da República a questão da regionalização política, porque é a regionalização que a UCID defende. E uma outra série de questões que nós entendemos serem importantes para este país e que, a não acontecerem, poderão constituir no entrave para o desenvolvimento de Cabo Verde. E a regionalização é um tema que também vai voltar ao Parlamento do próximo ano? A regionalização deve voltar ao Parlamento. Porque, repare, nós fizemos uma luta no ano passado para que houvesse a regionalização. Nós batemos, inclusive no Parlamento, pedimos ao MPD, na altura, e ao Governo, que era para fazer um compasso de espera. Ao invés de irmos com a discussão até o fim, para depois votar contra aquilo ou retirar o projeto, nós entendíamos que não era o momento. O momento seria fazer um pequeno compasso de espera, encontrar os consensos necessários, criar estes consensos para depois se avançar. Mas o Governo não se mostrou disponível nesta matéria. Consequentemente, ficou suspensa e nós entendemos que este ano nós devemos retomar a questão da regionalização, porquanto é uma questão extremamente importante para o desenvolvimento do país. Uma outra questão que nós vamos continuar a bater no Parlamento tem a ver com a política dos transportes. Nós entendemos que a política dos transportes, acima de tudo os transportes marítimos, está sendo caoticamente conduzido. Caoticamente conduzido. Porque Cabo Verde tem know-how, nós temos grandes marinheiros, temos grandes comandantes de navios, temos bons engenheiros de máquinas, o que faltava era a problemática financeira destas mesmas empresas, destas mesmas companhias. Quer dizer que o CID infelizmente não concorda com a solução que o Governo encontrou de concessionar os serviços de transporte? De todo nós não concordamos. E por bastas vezes, no Parlamento, na comunicação social, nós mostramos o descontentamento relativo a essa matéria. Até porque o processo foi altamente mal conduzido e nós iremos até, inclusive, apresentar uma queixa à Procuradoria-Geral da República para reverter o processo. Porque o processo foi mal conduzido, quem ganhou deveria ter apresentado 5 vasos para fazer os transportes, não apresentou um único vaso flutuante, portanto, se não apresentou, não deveria ter ganho. Mas o Governo insiste. Fala em 2 anos para se resolver. Não. O contrato foi claro, o concurso foi claríssimo. Agora, o Governo não pode alterar o contrato a meio de jogo por questões meramente de interesse do Governo. O que deve prevalecer é o interesse da nação e não o interesse muito restrito de algumas pessoas que estão no Governo. Esta é uma das razões que faz com que o CID, numa avaliação dos 3 anos de mandato, diz que deu nota suficiente a sofrível ao Governo, à governação do país? Pelas políticas adotadas. Porque, repare, devo dizer que nós, o CID, tínhamos alguma esperança na governação do MPD. Na medida em que, durante o tempo que nós estivemos na oposição, uma oposição conjunta contra o governo do PCV, nós defendíamos quase as mesmas coisas. Quase que andávamos em paralelo. E havia uma esperança que, ganhando o MPD, aquilo que nós defendíamos seria colocado na prática. Infelizmente, isto não aconteceu
E algumas medidas que têm sido tomadas são medidas que, do ponto de vista da UCID, são lesivas ao interesse nacional. A UCID tem mostrado preocupação com problemas sociais que afetam as populações, fazendo visitas ao terreno com alguma frequência. Do vosso ponto de vista, o que medidas precisam ser tomadas com maior urgência para reduzir a pobreza e ter um equilíbrio em termos de desenvolvimento do país? Repara, o que a UCID tem dito sempre, e no Parlamento temos feito, é que é preciso criarmos riqueza neste país. Porque se nós não criarmos riqueza, não teremos nada para distribuir. Para se distribuir alguma coisa, é preciso que se crie esta mesma coisa. Então, nós entendemos que a questão laboral, a questão da criação de emprego é fundamental para o país. E não criando empregos, não desenvolvendo a economia, para que a economia possa gerar emprego, estaremos a adiar sine die a problemática social. Porque o Estado em si não tem a capacidade financeira para acudir a todos os problemas existentes nas dezenas e dezenas de milhares de famílias existentes em Cabo Verde. É preciso, sim, que o Estado dê as ferramentas necessárias para que os privados possam criar emprego, possam gerar riqueza e, a partir dali, ter as condições para empregar os nossos cidadãos e ter a capacidade também para pagar salários condignos. Mas o país tem crescido, segundo o governo, a 5,5% até agora, e isto não dá a possibilidade de melhorar a UCID, não vê nenhum impacto com este crescimento? Não, repare, o país, realmente, se viermos a comparar com o último mandato do PCV, nós temos um país que, a nível de crescimento económico, poderia-se até dizer que era aceitável, que é razoável. Mas vamos ver o que é que o MPD prometeu. O MPD prometeu 7% médio. Não é 7% num ano, porque isso o PCV atingiu mais do que isto. Pelo menos em 2 momentos da governação do MPD, ou do PCV, houve um momento que quase atingiram 10%, e houve outros momentos que atingiram 7,2% ou qualquer coisa. Agora, o MPD prometeu que durante este mandato, 5 anos, o crescimento médio seria de 7%. E nós estamos a ver que em 2016 foi 4,7%, longe dos 7%. Em 2017, 3,7%, longe dos 7%. Em 2018, 5%, longe dos 7%. Em 2019, fala-se em 4,5% a 5%. Vamos lá ver. Mesmo que cresça a 6% ou a 7%, estaremos ainda muito longe da média dos 7% anual. E nós entendemos que o Cabo Verde está a crescer aquém da sua potencialidade. Nós temos um potencial. Mas esse crescimento, mesmo assim, não reflete na vida das pessoas. É só ver o número de famílias que passam grandes dificuldades. E dificuldades para assumirem as suas responsabilidades familiares. É só ver o número de famílias que vivem com 1,90 dólares por dia e por pessoa. E é só ver o número de famílias que, numa casa, às vezes, é só a avó ou o avô é que recebem os 5.800 e poucos escudos para alimentar, às vezes, 4, 5 ou 6 bocas. Aqui é para dizer que as coisas não estão bem. E o governo do MPD prometeu resolver todos estes problemas. E nós, no Parlamento, temos batalhado, temos exigido e, em determinadas situações, temos apontado soluções que, do nosso ponto de vista, poderá servir. Infelizmente, o governo faz orelhas moucas, acaba por não, pelo menos, analisar, pelo menos sentar-se connosco para discutirmos as ideias ou as propostas que avançamos, para ver se realmente pode-se ou não ir por este caminho. Porque vamos ver uma coisa. Cabo Verde tem, nos últimos 3 anos, tido um problema de seca que é gravíssimo para o desenvolvimento, acima de tudo, do setor primário. A criação de gado, o desenvolvimento da agricultura. Mas não relaciona esta seca com a questão
das dificuldades em atingir o crescimento proposto, pelo menos pelo MPD? Não, vamos ver. Qual é a percentagem do setor primário no PIB cabo-verdiano? É 7%. Durante todos estes anos. A média tem sido 7, 7,2, 7,3. Ora, é 7% nos 100%. E a proporcionalidade vê-se automaticamente que não é. Porque o setor primário corresponde a 7%, o setor secundário corresponde a volta de 17% e o setor terciário, que é os serviços, cerca de 63%. De forma que não é por aí. Não é pelo facto de não ter havido chuva, é que o PIB manteve-se no nível que está. Afeta, é verdade. Mas nós temos que ver que, no cômputo geral, só 7% agricultura, pesca e pecuária interfere na criação do PIB. Só 7%. De forma que, quando o governo vem justificar-se com a falta da chuva para não atingir os 7%, é conversa de mau pagador e achamos que não é este o caminho. Agora, estava eu a dizer que há soluções. Por exemplo, a questão dos gados. Para reduzir a pobreza. Para a questão dos gados, a criação do gado. Não há pasto. Há soluções tecnológicas. Para a agricultura, não se consegue ter água. Há várias soluções tecnológicas hoje em dia. Quer dizer, nós temos que acompanhar a evolução que o mundo vem nos dando. Só que nós temos tido alguma preguiça mental e não temos dado responsabilidades às instituições de direito para investigarem e para verem se realmente estas tecnologias existentes por este mundo fora servirão ou não ao nosso país. Daí que o governo deve rapidamente repensar a política para que o cidadão, que é o foco central dos políticos, possam ter as condições de, pelo menos, garantir as refeições mínimas todos os dias em cima da mesa e terem habitação condigna para poderem sentirem-se também como cidadãos de primeira classe e não cidadãos de um Deus menor, como infelizmente tem estado a acontecer. Portanto, os sindicatos também reclamam da deteriorização do poder de compra dos cabo-verdianos, dos trabalhadores cabo-verdianos, e o governo já disse que não vai haver nenhuma atualização salarial, não está previsto no Orçamento de Estado de 2020 nenhuma atualização salarial. Com mais um ano de seca, que preocupações isto lhes suscita, visto que a inflação está prevista para 1,3% para o próximo ano? Bem, aqui, mais uma vez, eu acho que as estatísticas, os números, são frios e valem o que valem. Porque nós temos que ver que, se por um lado a estatística diz que a inflação é de 1,2, 0,8, 1,3, seja lá qual for o número, vamos acreditar neste número. Mas vamos também acreditar que o cabaz em que se utiliza para se determinar esta inflação, muitas vezes é um cabaz que não reflete de todo a necessidade da população. Eu vou ao mercado, eu vou à loja. Em São Vicente, por exemplo, compramos 1 quilo de banana por 170 escudos. E custava antes 100 escudos. Há aqui um aumento de 70%. Reflete no cabaz? Provavelmente sim. A mandioca, a batata doce, o inhame, a couve, tudo o que está no mercado ou nas lojas, se formos hoje a comprar, o preço, infelizmente, é 40% a 50% superior ao que era antes. Ora, mas, no entanto, se formos analisar o cabaz, o peso destes produtos não afetará muito este cabaz. Resultado, a inflação será uma inflação que é correta, mas que não reflete a realidade da necessidade alimentar das pessoas. E as pessoas que ganham 11 mil escudos, 13 mil escudos, 15 mil escudos, e as pessoas que recebem os 5.800 da pensão de velhice, como é que irão viver? Como? Daí que o governo deve analisar, independentemente do nível de inflação que o país tem, estar num nível confortável em termos estatísticos, deve analisar para que realmente possa dar o aumento de salário necessário
para poder compensar o aumento, acima de tudo, dos géneros alimentícios, géneros estes que eu acabei de frisar agora. Mas o governo vai querer manter a sua posição, porque indexou o aumento do salário à inflação. E como tal, se a inflação está num nível razoável, vai manter-se. Mas nós temos que fazer uma retrospectiva. Nós temos que cair no tempo e irmos, por exemplo, há 10 anos atrás. Que inflação foi se acumulando durante todo esse tempo e que não houve compensação salarial? As pessoas perderam o poder de compra. E esse poder de compra sente-se no dia a dia, nas famílias e no bolso de cada um de nós. Bom, este é um dos assuntos, esta apreciação dos 3 anos de governação, mas também temos de falar um pouco sobre a questão do Parlamento, o funcionamento do Parlamento. Que avaliação faz a UCID do primeiro ano da execução do novo modelo de funcionamento do novo regime, com um novo regimento no Parlamento? Bem, nós gostaríamos de dizer, em primeiro lugar, que nós, a UCID, não concordamos com a institucionalização de 2 sessões mensais. Primeiro porque entendemos que o argumento apresentado, que era para termos o Parlamento a funcionar com mais frequência, para evitarmos o hiato entre aquilo que é a necessidade do país com o Parlamento, nós queríamos dizer que este argumento cai por terra. E cai por terra por uma razão muito simples. O Parlamento fechou a 31 de julho deste ano. Sim. E só vai reabrir agora a sessão parlamentar, concretamente, no dia 9. Quer dizer, tivemos quase 70 dias sem termos Parlamento. De forma, se deu para funcionar assim, se deu para aguentar o país, então os argumentos de termos 2 sessões com implicação tremenda no aumento de custos do funcionamento cai por terra. Segundo. E agora o que é que segundo, nós entendemos que propor alguma. Não, nós já não é possível fazer a alteração de nesse regimento. Não é possível. Nós, segundo, havia alguma esperança que com a apresentação do primeiro-ministro mensalmente no Parlamento, para debater com os deputados, para debater com as forças políticas as questões de políticas nacional, que houvesse um debate com alguma elevação e que desse debate o país tivesse ganhos. Nós estamos a notar que é mais um debate de pessoas que não querem ouvir um ao outro, é mais um debate de pessoas que não estão interessados em resolver os problemas, é mais um debate de cada um mostrar qual é a força que ele tem no Parlamento e na sociedade. Acha desnecessária a ida do Parlamento mensalmente para... Não, deve ir. Deve ir. Sim, isso é bom, deve ir. Mas a ida do Primeiro-Ministro ao Parlamento deve trazer ganhos de governação ao país. E não trouxe. E não trouxe, pelo menos neste ano que nós já passamos, do nosso ponto de vista, e admitimos que possamos estar errados, não trouxe nenhum ganho. Porque nós gostaríamos de ver, realmente, os debates a produzirem efeitos na vida da população. Mas não produz. Nós, por exemplo, vou dar só um exemplo. Nós tivemos a oportunidade de apresentar um único debate com o Sr. Primeiro-Ministro. Fizemos um único debate. E este debate, nós fizemos um debate abrangente sobre as questões sociais. E pergunta-se, houve algum ganho? Não houve nenhum. Pelo contrário, as coisas mantêm-se nos mesmos moldes e na mesma forma como, infelizmente, tinham estado e estão até hoje. Este regimento trouxe alguma vantagem em termos de dinâmica de participação da UCID ou de partidos pequenos como a UCID nos debates parlamentares, ou tudo continuou na mesma? Não, para nós tudo continua na mesma. Nós tínhamos alguma esperança, por exemplo, a nível de tempo para debate pudéssemos ter. Só para ter uma noção, no debate que nós fazemos com o Primeiro-Ministro, ou com um ministro, temos também um debate com o ministro, o tempo que nós temos é 10 minutos. Quer dizer, como é que eu vou debater com alguém que tem 1 hora e nós temos 10 minutos? Nós não conseguimos fazer esse debate.
infelizmente, só a revisão da Constituição poderá trazer algum ganho em termos de representatividade de pequenos partidos no Parlamento. Com certeza. Se nós conseguirmos sensibilizar o MPD e o PICV para que realmente com 2 ou 3 deputados se possa constituir um grupo parlamentar, aí teremos uma outra dimensão e com essa dimensão poderemos ter outros argumentos para realmente podermos ter a capacidade política e fazer com que a força do CID sobressaia um pouco mais. E acha que o CID vai conseguir isto de alguma forma com a revisão, porque já tentou em outras ocasiões, não é? Nós já tentámos na última revisão com a governação do PICV. Quando estava tudo alinhado, a última da hora o PICV entendeu que não e o MPD não suportou-nos. E como é que desta feita nós sabemos que há um compromisso. Há um compromisso por parte do Primeiro-Ministro. Assumiu isto, que com a revisão constitucional os partidos que venham a ter mais do que 2 deputados possam constituir-se em grupo parlamentar. Nós temos esta esperança e esta é uma das propostas que nós iremos fazer para a revisão constitucional, esperando que haja essa possibilidade de podermos ter um grupo parlamentar e, consequentemente, termos mais capacidade de trabalho que estamos a precisar e o país também muito bem precisa. Neste ano parlamentar prevê-se que até o final seja aprovada uma nova orgânica da Assembleia Nacional e o novo PCCS e há a possibilidade de voltar à agenda de debates a proposta do Estatuto de Titulares de Cargos Políticos e a respectiva grelha salarial. Qual é o vosso posicionamento sobre este aspecto em termos de trazer esta proposta de novo que já tinha sido chumbada? Bom, primeiramente gostaríamos de dizer que nós temos estado a defender o PCCS dos trabalhadores do Parlamento, da Assembleia Nacional, porque entendemos que têm sido prejudicados ao longo do tempo. É claro que já se deu um passo importante em frente e vamos acreditar que realmente o Parlamento possa aprovar o PCCS para darmos a estes trabalhadores que muito contribuem para ajudar na melhoria da qualidade da nossa democracia aquilo que realmente eles têm direito. Relativamente à orgânica, vamos ver o que é que... Mas os trabalhadores, desculpa, refere-se aos trabalhadores administrativos? Administrativos. Não os administrativos. Não. Então, estamos a falar dos administrativos, do PCCS administrativo. Relativamente à orgânica, nós entendemos que sim, é preciso dotar o Parlamento de uma nova orgânica. Agora, infelizmente, vai-se manter a força da maioria. O CID, mesmo que a gente queira colocar algumas propostas em cima da mesa, vai-se discutir, mas ao fim e ao cabo vai prevalecer a lógica do MPD. Relativamente aos estatutos dos deputados, dos titulares de cargos políticos e a grelha salarial, eu devo dizer aqui que depois daquilo que aconteceu, eu, como se costuma dizer, gato escaldado tem medo de água fria. Tem medo de água fria. E eu, pessoalmente, enquanto presidente da UCID, enquanto deputado, não irei de maneira nenhuma trabalhar para que os titulares de cargos políticos tenham um outro estatuto, seja ele qual for, e nem tampouco nenhuma outra grelha salarial. Vamos concentrar os nossos esforços, a nossa capacidade para melhorar todo o ambiente social, criar um ambiente económico mais saudável, criar condições para que hajam mais pessoas a trabalhar e só depois disso, provavelmente, pensarmos nos estatutos e na grelha salarial dos titulares. Mas o Presidente já disse que está-se a trabalhar uma proposta para ser apresentada ainda neste ano. Não, o Presidente da Assembleia e os outros partidos, cada um faz aquilo que entender que a sua consciência, consciência manda e aquilo que eles entendem que é melhor para o país. O CID, essa é a posição do nosso partido. Entendemos que realmente há questões mais prioritárias, independentemente do Estatuto ter mais de 20 anos sem nenhuma aprovação,
da grelha salarial ter mais de 20 anos sem ter alguma alteração, independentemente disto tudo, mas entendemos que há situações que merecem prioridade e é nestas prioridades que nós iremos trabalhar. No anúncio do arranque deste novo ano parlamentar, surpreendeu a UCID o facto de não ter sido agendada a lei da paridade de géneros que estava previsto, que foi adiado de julho para agora, para outubro? Não, a nós não nos surpreendeu. Não nos surpreendeu porque, repara, nós temos, durante o mês de outubro, temos 2 sessões. Temos a primeira que vai iniciar-se amanhã e temos uma outra lá para o fim do mês. É claro que a UCID, através da deputada Dora Pires, falou sobre esse assunto. Porque, por aquilo que se tem falado, deveria merecer a prioridade. Se bem que, devo dizer que nós, a UCID, estamos muito preocupados com esta lei da paridade. Estamos muito preocupados. Mas porquê? Porque entendemos que não estão reunidas as condições para que as mulheres possam, de forma tranquila, entrarem para a política. Porque uma mulher que tenha filhos, 2 ou 3 filhos em casa, que não tenha condições, por exemplo, de pagar uma funcionária para cuidar dos filhos, porque o dinheiro que ganha é insuficiente, mas quer participar, mas não consegue. Quer, mas não pode. E ao impor-se aquilo como está na lei, que a lista terá que ter 40-60 com zebra, o que é que vai acontecer? É o que eu disse no Parlamento. Quer dizer, vai-se obrigar a ter listas, vou repetir isso, eu disse uma vez, listas fantasmas. Quer dizer, você vai ter pessoas na lista só para ter. Mas pessoas que não estão minimamente interessadas. Mas esta lei também não propicia a disponibilidade, as mulheres terem mais disponibilidade para participarem, sabendo que irão ficar em lugares elegíveis das listas dos partidos? Não propicia. Porquê? Porque a questão não é só dizer que as mulheres vão estar em lugares elegíveis. Porque, repara, vou dar o exemplo da UCID. Em 2016, na lista da Assembleia Municipal, nós elegemos 6 deputados. 4 eram mulheres e 2 eram homens. E hoje, se formos analisar, o que é que nós temos? Só temos uma única mulher e 2 homens. Porque as outras senhoras desistiram. E o que é que vamos ter que fazer é meter homens que, infelizmente, é que vêm a seguir. Vamos dizer que, mais do que as senhoras sentirem que podem participar e serem eleitas, é preciso criar incentivos. É preciso dar incentivos a estas senhoras, a estas mulheres, que têm outras responsabilidades paralelas que, às vezes, se é para ir para a política, a mulher vai dizer, não, eu prefiro cuidar do meu filho a ir para a política. Sim, mas se os homens compartilharem as tarefas com as mulheres, talvez fique mais fácil, ou não é? Mas isso é tudo um trabalho de sensibilização, de mudança de mentalidade que deveria ter sido feito, ou que deve ser feito agora, que não foi feito. Sim, mas com esta lei não... há homens que têm esta sensibilidade, mas muitos há que não estão para aí virados. Mas as senhoras querendo participar na política e tendo esse entrave, vão dizer, não, eu sempre ir para a política com a forma de fazer política, que infelizmente é a devassa da vida pública, da vida pública das pessoas. Trazer para o público a vida íntima de cada um, crucificar as pessoas na via pública, porque é isso que infelizmente é a política em Cabo Verde. Eu vou no púlpito ou num palanque, eu crucifico a Adelina. Está a ver? A Adelina vai dizer, não, esta política eu não sirvo. Por um lado. Por outro lado, tem responsabilidades familiares. Vai dizer, não, eu vou entrar para a política se tenho que cuidar do meu filho, mas se tiver, através do Estado, a possibilidade de dizer, não, se você entrar para a política, provavelmente pagará menos impostos. Provavelmente terá alguma compensação para poder pagar um salário a uma funcionária para cuidar da sua casa e do seu filho.
pelo menos até um determinado tempo em que as coisas comecem a funcionar de forma tranquila. Sim, mas num país em que mais de 50% da população são mulheres, como é que o CID vê a representatividade das mulheres é muito baixa. no Parlamento? Não, é muito baixa. E que soluções... Nós queremos... E como é que as mulheres irão chegar lá se não houver uma forma de equilibrar esta participação? Não, repara, Adelina. Nós, por exemplo, nós, a UCID, queremos que no Parlamento, e não só no Parlamento, em toda a esfera da vida política e social empresarial cabo-verdiana, tenhamos um número de mulheres razoável que dignifique o percentual da sociedade que é mais de 50%. Queremos isso. Mas o problema é que na política, a forma como nós fazemos política, a dificuldade que nós, por exemplo, a UCID, temos de conseguir trazer um quadro mulher, às vezes quase que de joelhos, a pedir, não, venham para o partido. Quer dizer, nós teremos essa dificuldade. Essa dificuldade do CID não é só em trazer mulheres, é mesmo em arrecadar mesmo militantes de uma forma geral, não é? Não, militantes não. Porque só aqui na praia, por exemplo, eu costumo dizer, são cartões, mas eu costumo dizer, são mais de 14 mil cartões. Estão aí. Mais de 14 mil cartões. Sim, mas... Em São Vicente temos mais de 3 mil militantes. Nós não temos... Que não se traduzem em votos para... Não, em São Vicente são votos mais do que o suficiente. Sim. Mais do que o suficiente. Agora, a nível nacional, não. Repare, a nível nacional. Então nós temos que dizer, se você coloca esta regra, está a criar dificuldades para partidos como a UCID de poderem participar. Você está a... criar dificuldades, o risco de conseguir apresentar listas. Não, terá, por exemplo, aqui em Santiago, quer em Santiago Norte, quer em Santiago Sul, não teremos essa possibilidade. Não teremos. Ora, nós não iremos votar. Não vai votar nós não poderemos votar. Não, se houver os incentivos, e nós já falamos nisso há vários e vários anos. Nós já tivemos vários encontros com várias instituições que estão a tratar deste problema, na sede do partido em São Vicente, aqui nas comissões, nós dissemos precisamente isso. Nós queremos que isso aconteça. Mas vamos sensibilizar, vamos dar os incentivos para que as mulheres possam aparecer. Porque aquilo que passa dentro da UCID não é a mesma coisa que passa no PCV ou que passa no MPD. Não é a mesma coisa. Ali naqueles partidos, provavelmente, há muitas mulheres com capacidade e que querem participar. Mas na UCID e provavelmente noutros partidos em que não são partidos, por enquanto, do arco do poder, as pessoas, infelizmente, antes de entrarem para um partido, fazem a sua análise. Estarei ali para ser eleito? Tenho essa possibilidade? Não, na UCID eu não vou ser eleito. Não vai. Sim, mas com este tipo de lista de 40, 60... Mesmo que essa tipo, porque não, nós temos que ver qual é o objetivo das pessoas e até onde a UCID poderá ir. Se as pessoas tiverem esse sentimento, não, a UCID vai eleger, por exemplo, só 10 deputados. A UCID não é do arco do poder. A UCID não irá depois dar-me este ou aquela função. Não irão. Eu estou na UCID desde 1992. E agora, qual é a solução para este equilíbrio? Já passei por todas estas experiências. Trazer mulheres para os partidos de menor dimensão é um Deus nos acuda. É um Deus nos acuda. Agora, trazer uma lei que, de forma muito veemente, diz não, é 40, 60, caso contrário, a lista é rejeitada. Nós não podemos aceitar isso. Eu acho que, sim, vamos trabalhar neste sentido. Vamos pedir aos partidos para fazer isso. Mas se não se conseguir, não se pode. Ou então pedir a base de dados dos militantes dos partidos para ver, nesta base de dados, qual é a estrutura em termos de género. E qual a proposta, em termos de formação. A proposta da UCID em relação a esta lei? Vai para o Parlamento agora para ser discutido mais uma vez ou o UCID
pretende que não vá por enquanto para que seja aplicada na próxima eleição a lei vai. A lei deve ir no fim do mês de outubro para ser discutida. E nós vamos colocar as nossas ideias. E não são ideias que nós estamos a colocar agora. São ideias que já colocamos N vezes. Só que as pessoas entendem, as pessoas acham que sim, é preciso dar incentivos para mais senhoras. Também têm essa consciência que, impondo esta proporção 40-60 ou 60-40, listas zebras, os partidos de menor dimensão podem não ter a possibilidade de apresentar listas em círculos como a Praia, como a Brava, como o Fogo. Não teremos. E aqui é preciso dizer, um partido deve ser penalizado por isso? Estaremos a cumprir a Constituição da República? Porque aqui ninguém está a impedir, nós, por exemplo, nós não estamos a impedir que as mulheres participem. Quem me dera, enquanto presidente da UCID, e nós, enquanto partido, ter maioritariamente mulheres no Parlamento. Vou dar só um exemplo. Nós temos 33% de mulher na lista da UCID, no Parlamento. Somos 3, uma é mulher. Sim. Gostaríamos que fosse o contrário. Ou gostaríamos que fossem todas mulheres. Mas onde é que estão as mulheres para entrarmos? Eu faço aqui um apelo, aproveito para fazer um apelo às mulheres de Santiago Norte, de Santiago Sul, Santo Antão, Brava, Boa Vista, Fogo, Maio, São Nicolau, para Santo Antão, para virem. E quando é que estará, ninguém tem a porta fechada. Aproximem-se e façam parte e deem o contributo para melhorarmos a democracia. Acho que as mulheres saberão fazer para chegar a este lugar com esta lei da paridade, claro, contando com a aprovação também da UCID. Falando mais do partido, do funcionamento da UCID, a UCID está satisfeito com o espaço que ocupa e o papel que lhe tem sido reservado dentro da democracia, do sistema democrático cabo-verdiano? Não, a UCID não pode estar satisfeito. Nós não podemos estar satisfeitos por uma razão simples. Nós temos um lema que é cumprir Cabo Verde. E o que é que significa cumprir Cabo Verde? Para nós, cumprir Cabo Verde significa garantir a cada cidadão aquele mínimo indispensável para sentir-se feliz e tranquilo. Ter a possibilidade de ter as 3 refeições à mesa, ter a possibilidade de ter uma habitação condigna, ter a possibilidade de ter pelo menos um frigorífico e um fogão em cada casa e ter a possibilidade de, em caso de doença, ter a capacidade de assumir a compra dos seus medicamentos. Mas isto tudo depende da voz que a UCID teria de ter e da representatividade no Parlamento. Como é que a UCID pretende fazer para ter uma maior representatividade no Parlamento? Não é só através da revisão constitucional, também do trabalho do partido mesmo. A revisão constitucional é só um pequeno passo. É só um pequeno passo para permitir, um melhor engajamento dentro do próprio Parlamento. Não vai dar mais do que isso. Agora, o que nós temos estado a fazer, desde longa data até hoje, é o trabalho do terreno. Porque, repara, nós, do último congresso, decidimos que é preciso fazer um trabalho com mais profundidade em Santiago. E nós temos estado a fazer esse trabalho em Santiago. Porque entendemos que a UCID só ganhará em termos de projeção política se conseguir trabalhar a Ilha de Santiago, que elege metade dos deputados eleitos a nível nacional. Mas depois de mais de 5 anos a trabalhar neste sentido e noutras regiões aqui de Sotavento, qual é o balanço que faz neste momento? Qual é a vossa expectativa também em relação Este balanço só será feito com as eleições. Porque o balanço que nós fizemos em 2016 foi negativo, muito negativo. Porque nós tínhamos a percepção, pela forma como as pessoas abordavam-nos, ou quando abordávamos as pessoas, como as pessoas falavam connosco, tínhamos a percepção que teríamos a capacidade de eleger deputados em Santiago.
Não conseguimos. Mas, daí que o resultado foi extremamente constrangimento. Mas mesmo assim... Tem sentido no terreno em relação às pessoas... Não, é que no terreno nós não sentimos constrangimentos. Este é o problema. Este é o problema. Então, onde é que reside? Por exemplo, não, este é o problema. Nós não conseguimos saber onde é que está o problema. Porque as pessoas, as pessoas gostam do partido. Não, sim, o CID é um bom partido, o CID tem feito um bom trabalho no Parlamento, o CID defende isso, defende os empresários, defende os pobres, quer dizer, mas na altura... De se traduzir em votos, é que não acontece. Aí, como diz o outro, desculpa a expressão, é que a porca torce o rabo. Isso é que é difícil. De forma que nós temos esse sentimento, temos essa verdade da nossa parte, que precisamos ir muito mais a fundo para, talvez, sentarmos na consciência das pessoas das outras ilhas e de Santiago em particular, mostrando-nos e ganhando a confiança e a simpatia para que esta confiança e essa simpatia, por altura das eleições, possam traduzir em votos. Nós, como disse, temos já de 2016 a esta parte feito um trabalho muito mais profundo aqui em Santiago. Quando estamos aqui, os fins de semana, estamos no interior, estamos nos bairros, vemos as questões, trazemos as questões para o Parlamento, levamos as questões para o Parlamento, trazemos as questões para a comunicação social, para alertar as entidades responsáveis daquilo que está a passar, e o feedback que nós recebemos da população é interessante, é boa. Agora, vamos esperar que esse feedback, que não se traduziu em 2016 em voto, em 2021 possa se traduzir em votos. Quer dizer que o CID vai continuar a trabalhar para evitar maiorias absolutas em Cabo Verde? Este vai ser uma meta para quando? Repara, o CID já trabalha para isso desde o ano 2001, altura em que fizemos a coligação PCD, o CID e PTS. Naquela altura foi até uma iniciativa do CID. Fizemos, que era para travar as maiorias absolutas. Porque infelizmente é importante travar maiorias absolutas em Cabo Verde? Porque, repare, em Cabo Verde ninguém é dono da verdade. Ninguém é omnipotente e omnisciente. Ninguém. Eu sei uma coisa, a Adelina sabe outra, aquele jovem operador de câmara sabe outro. Se nós nos sentarmos, nós os três, poderemos fazer mais e melhor para Cabo Verde. Mas se a Adelina pensar que a Adelina é que tem o dom da sabedoria, a Adelina é a dona da verdade, a Adelina nunca irá nos ouvir, nem a mim nem a ele. Resultado, quem perde é o país. Então, em termos de maioria absoluta, da bipolarização em termos de maioria absoluta, é precisamente isso que acontece no Parlamento. Nós, desde 1975 até hoje, 44 anos depois da nossa independência, sempre tivemos um partido a impor as suas convicções, a impor as suas regras. E não é este o princípio da democracia que se pretende para o país? Não quer dizer, não é. Que ainda não alcançamos a democracia ainda não alcançamos, ainda não. Plena. Porque repara o que é que acontece na Europa, por exemplo. O que é que acontece na Europa? Como aconteceu agora em Portugal, em que, portanto, não, Portugal tem sido agora. Mas a Europa, de uma forma geral, a Alemanha, a Suécia, a Noruega, a Dinamarca, são países que nunca tiveram maioria, não têm tido maioria absoluta. A Finlândia é sempre governos com vários partidos. Governos em que eu digo uma coisa, você não concorda, vamos sentar à mesa e vamos encontrar a solução. Se isso tivesse acontecido em Cabo Verde, acredito que estaríamos num patamar muito superior. Porque aqui em Cabo Verde... Há uma certa lógica de voto útil em que as pessoas votam só em... Mas as pessoas também... Não, as pessoas, eu acho que o eleitorado vai começando a entender essa lógica. Não, o voto útil não deve existir. Cada cidadão deve votar no partido que entender que dá-lhe garantia em defender os interesses do país, o interesse do eleitor em particular. Não deve votar neste copo porque quer perder para que o telemóvel não ganhe. Não. Eu voto num copo, independentemente se é o telemóvel que vai ganhar ou se é uma caneta que irá ganhar. E que trabalho será necessário para que as pessoas tenham esta noção de que... Não, este é o trabalho que nós estamos a fazer no terreno.
Esse é o trabalho que nós estamos a fazer no terreno, no contacto com as pessoas, dando-lhes mais estas ideias, dando-lhes mais este instrumento para poderem realmente ir pensando e chegar à conclusão. Não, o voto útil, já não estamos em tempo do voto útil. Porque eu não tenho que votar neste para correr com aquele. Eu tenho que votar neste porque eu acredito que este partido ou este cidadão, enquanto político, é competente, é capaz de ajudar a resolver o meu problema. Porque senão, se não votar, vai votar no outro para evitar que o partido B ganhe, estamos a contribuir para uma falácia da democracia. E 2020, portanto, vai ser um ano também de eleições, um ano eleitoral, de eleições autárquicas. Quais os objetivos o CID se propõe a alcançar nestas eleições autárquicas de 2020? Repara, o CID tem estado, desde há muito, a tentar ganhar pelo menos uma Câmara, para poder realmente mostrar a sua capacidade em termos de gestão política. Infelizmente, até hoje nós não conseguimos. Mas continuamos com este objetivo. E vamos trabalhar para que realmente possamos ter a possibilidade, em 2020, de tentar ganhar pelo menos uma única Câmara. Para, a partir dali, mostrar às pessoas que, não, olha, desde 1978 que o CID existe oficialmente, tem lutado por este país, agora conseguiu uma Câmara, vem mostrar que é capaz de fazer bem e melhor do que os outros. Para também, a partir dali, ganhar mais confiança e poder ter uma rampa de lançamento maior para o futuro deste país. De forma que, as próximas eleições, nós iremos procurar concorrer lá onde sentirmos que temos a capacidade para fazer bons resultados. E já estão identificadas Sim, nós já temos mais ou menos identificado, mas temos uma reunião da Comissão Política no dia 19 deste mês e nesta reunião é que nós iremos realmente acabar por resolver toda essa questão. Mas vamos ter que fazer uma aposta muito forte na Câmara de São Vicente, porque entendemos que é uma Câmara que nós poderemos ganhar com um pouco mais de trabalho, mas é uma Câmara que será ao alcance do CID. E o CID, portanto, disseram-me que já tem o resultado da tal sondagem encomendada. Quem vai avançar na Câmara de São Vicente? Quem? Ainda não se sabe. Vai o senhor candidatar-se para sexta vez para a Câmara de São Vicente? Se eu for, será a quinta vez. Será a quinta? Se eu for, será a quinta, mas por enquanto eu não sei. Mas já há um resultado da sondagem, que eu sei. E o senhor é o candidato, não é? Sondagens sempre existiram. Não, eu ainda não sei se sou candidato ou se não sou. Isso é tudo especulação. Poderá ser, poderá não ser. Mas perante a possibilidade de surgir uma candidatura independente, que já se fala a representar a sociedade civil em São Vicente, de pessoas descontentes com os dois maiores partidos, qual o posicionamento da UCID? A UCID alinharia numa candidatura independente ou entraria em força com a candidatura própria? Não, a UCID vai ter que entrar com a sua candidatura, que não há margem para dúvidas. Nós vamos entrar com a candidatura para ganhar a Câmara Municipal de São Vicente. A UCID, quando as sondagens indicam isto, é, neste momento, uma força a ter em consideração na ilha de São Vicente. É a força que... segunda força. Segunda não, é a primeira força. Nas sondagens é a primeira força, com possibilidades muito grandes de ganhar a Câmara de São Vicente. De forma que, com esta possibilidade, vamos trabalhar para que isso possa acontecer. Agora, uma candidatura da sociedade civil independente é sempre bem, é sempre boa. Uma candidatura nesse sentido São Vicente tem tradição de candidaturas São Vicente tem tradição de com sucesso. Sim. Com sucesso foi só o Onésimo Silveira. Sim, depois do Onésimo... houve a Isaura candidatou-se e depois foi apoiada pelo MPD. Com o MPD. Sim, mas mesmo enquanto candidatou, teve apoio do MPD. O arco-íris. Daí que candidaturas que vêm da sociedade civil devem ser acarinhadas e devemos incentivar mais pessoas a participarem. Porque isso de termos a democracia só através dos partidos deixa a democracia um pouco manca e, estando manca, não consegue satisfazer as ambições da população. O seu mandato de presidente da UCID termina em 2020.
2021. 2021, Sim, novembro, 4 anos. Sim. Não vai haver nenhum congresso, nenhumas eleições internas antes das eleições? Não, nós não teremos. Não tem nenhum. Nós fizemos o congresso recentemente e até 2021. Uhum. Se Deus assim quiser, se nós tivermos com vida e saúde. Né? Pois. E vai haver também, falou-se, portanto, aprovou-se em Conselho de Ministros a limitação de mandatos para os presidentes das câmaras e passas para todos. Esse é um fait divers. Por que diz que é um fait divers? É um fait divers, por reparo. Nós estamos em democracia e o poder autárquico é o poder mais próximo da população. Ora, se um presidente de Câmara estiver a fazer um bom trabalho, a desenvolver o seu município a nível económico, a nível social, a nível industrial, a cuidar bem do ambiente, a cuidar bem do ensino e de outras coisas, por que é que esse presidente terá que ser limitado ao mandato? Sendo um presidente de Câmara que está próximo da população. Sim, mas não há risco de personificação e de outros vícios constantes. O risco existe sempre. Mas é precisamente por estes riscos existirem é que existem outras instituições para cuidar que estes riscos não aconteçam. Como por exemplo os tribunais. Como por exemplo os tribunais. Em casos de corrupção, em casos de atropelo à própria democracia, pronto, os presidentes de Câmara têm tutela. Têm tutela. Em caso de atropelo da democracia... Mas são eleitos, como o Presidente da República, por exemplo. São eleitos, mas o Presidente da República a Constituição determina. E são dois mandatos completamente diferentes. Um é um mandato de proximidade e outro é um mandato global em termos nacionais. São dois mandatos diferentes. Administrativos... Em termos de mandatos são completamente diferentes. E em termos políticos são completamente diferentes. Primeiro. Segundo, fala-se na limitação de mandatos. Sim. Mas não se vai limitar os mandatos tout court. Os presidentes de Câmara, que já têm 3 ou 4 mandatos, estes vão ter a possibilidade de ter mais 3. Sim, porque só evidentemente, pode 4 mais 3 quanto é que é? A partir da próxima eleição. 4 mais 3 quanto é que é? 7 mandatos. Ora, vai-se falar em limitação de mandatos quando um presidente de Câmara tem 7 mandatos? Não. Sim, mas eu penso que isso é mesmo um fait divers. Há coisas muito importantes neste país que deveriam ter prioridades, que deveriam merecer discussão e que infelizmente não estão tendo. Agora, os partidos trazem para cima da mesa coisas que nem sempre são prioridades ou são prioritários para a população. A população quer saber se vai ter possibilidades de ter um dia de trabalho. Se vai ter possibilidades se, quando adoecer, o hospital é capaz de responder favoravelmente à doença que está a afetar-lhe. Vai querer ter a possibilidade de ter uma casa em que o teto não lhe cai em cima da cabeça. Mas a organização política em democracia não deixa de ser importante também, não é? Não. Nós já temos uma organização. Não, a organização existe. Sim. Agora, a limitação de mandatos é que não. Então vamos limitar os mandatos dos partidos políticos? Podia ser, não, por essa lógica, vamos limitar. Vamos dizer, não, um partido político não pode ganhar mais do que uma eleição. Não pode ganhar mais que 2 eleições. Não é. Eu acho que o que nós temos que fazer é trabalhar para que a nossa sociedade civil ganhe politicamente outros traquejos, outras ferramentas para, no momento do dia a dia em que estiver a fazer o julgamento dos partidos e dos políticos, possa saber posicionar. Isso é que eu acho que nós deveríamos estar a fazer e não, de forma administrativa, tentar impedir que este ou aquele presidente de Câmara, que é um mandato junto da população, tenha mais ou menos anos a fazer a gestão política. Sr. António, o nosso tempo terminou. Muito obrigada por ter vindo aqui participar. Pedimos as nossas desculpas pelo atraso de hoje, que nós não contamos, com nós não contávamos, e desejamos a continuação. Muito boa noite para si. Agradeço. Muito obrigado.
E fica aqui a perspectiva e os desafios da UCID para o novo ano político que arranca com a sessão parlamentar desta quarta-feira. Um ano marcado pela realização de eleições autárquicas também. Obrigada pela sua atenção e muito boa noite.